Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 3, a partir do versículo de número 1. Hoje nós vamos concluir essa primeira parte, onde Paulo descreve o caráter dos hipócritas, o caráter dos falseadores da fé, falando especificamente daqueles homens maus que haviam tomado a igreja do Senhor e aqueles também que o seguiam. Diz assim a palavra de Deus: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Vamos a Deus em oração. Nosso Senhor, rogamos que o Senhor nos conduza nesse tempo tão importante do culto que prestamos ao Senhor, onde o Senhor falará de uma forma ainda mais vigorosa, de uma forma ainda mais audível para o teu povo, ó Deus. Que nós ouçamos, ó Pai, que tenhamos os nossos ouvidos, o nosso coração e mente preparados pelo Senhor, por tuas mãos graciosas, ó Deus, que conhece as nossas necessidades mais do que nós mesmos. Fala-nos de uma forma que não possamos resistir. Vence-nos. Derriba todas as estruturas que criamos para proteger o conforto pecaminoso do nosso coração, ó Deus. Que nós possamos ter temor diante da Tua palavra exposta. Que nós possamos sondar o nosso próprio coração e ver se as marcas que estão sendo condenadas aqui, de forma embrionária ou não, são vistas no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos também o privilégio de ter uma igreja protegida de homens com esse caráter. Em nome de Jesus. Amém. Paulo está preso em Roma. É sua última prisão. Na verdade, os seus momentos finais de vida. Timóteo está na cidade de Éfeso. Ele foi enviado por Paulo para socorrer aquela igreja. Ela sucumbiu às vaidades da carne, ela sucumbiu ao egoísmo. Os líderes daquela igreja naufragaram e conduziram todo o rebanho para a tempestade da infidelidade de Deus. Então Paulo escreve uma última vez. Timóteo é privilegiado por receber os últimos escritos de Paulo, assim como nós, por causa do Santo Espírito de Deus, somos privilegiados também de ouvir essa conversa tão fraterna e sábia de Paulo e o seu filho na fé. Paulo não somente concede instruções e advertências, que são muito latentes, muito cirúrgicas aqui. O que nós vamos ver, o que nós temos visto e vamos continuar vendo hoje é que essas instruções e advertências só são instruções e advertência por aqueles que têm as mesmas percepções de Paulo. Para muito aqui seriam palavras vãs, porque não conseguem enxergar aquilo que Paulo enxerga, que é aquilo que Timóteo também enxerga. Então essas instruções são muito importantes, são alertas muito cirúrgicos, mas também Paulo concede encorajamento, Paulo concede cumplicidade. Além disso, Paulo reserva boa parte da carta para compartilhar o seu coração com Timóteo. Aquilo que também Timóteo deveria fazer com outros. E fazendo isso, ele revela o quanto ele ama o Senhor da igreja, o quanto ele ama a igreja do Senhor. Paulo testifica que, embora ele esteja prestes a ter a sua vida ceifada, ter a sua vida tomada devido à obra do reino, ao qual ele tanto se dedicou, ao qual ele tanto se empenhou, na verdade,
embora aqueles ao seu redor tenham essa percepção, e até aqueles de quem Paulo se despediu, os presbíteros de Éfeso, rogando com beijo santo para que Paulo não continuasse essa obra, por amor de Paulo mesmo. Então, muitos cristãos entendiam que a vida de Paulo estava sendo tomada, mas Paulo testifica que, na verdade, é ele que está oferecendo a sua vida como oferta de libação ao Senhor. É uma oferta de sacrifício ao Senhor, é um presente ao Senhor. E nós fazemos isso, irmãos, com tantas coisas que nós julgamos divindade para nós. Nós só oferecemos a nossa vida a uma divindade, irmãos. Nós não oferecemos a nossa vida a alguém que nós julgamos inferior. Nós oferecemos a nossa vida à divindade do mercado de trabalho. Nós oferecemos a nossa vida à divindade do conforto, à divindade dos estudos, à divindade dos prazeres. A nossa vida só é oferecida a alguma divindade, aquilo que nós tornamos Deus. E Paulo tem plena ciência de que ele está oferecendo a sua vida à única divindade que existe. O Deus Trino é um presente ao Senhor, é uma oferta de sacrifício ao Senhor, sem sombra de dúvidas. Esse testemunho deveria encorajar Timóteo a fazer o mesmo. E todos aqueles que viriam depois de Timóteo, até o nosso tempo hoje, de oferecer as nossas lágrimas ao Senhor, de oferecer as nossas marcas, as nossas cicatrizes na alma ao Senhor, de oferecer as nossas dores ao Senhor, de oferecer as nossas enfermidades ao Senhor, as dificuldades que passamos, de oferecer ao Senhor. Nós podemos praguejar com isso, nós podemos ficar amargos com isso, nós podemos ficar duros com isso, ou nós podemos oferecer ao Senhor. É isso que Paulo fala. Imagine como Paulo foi abandonado, ele já descreveu aqui inúmeras vezes, Paulo poderia acabar a sua vida amargurado, duro, mas não. Paulo não permitirá que as amarguras tire dele o privilégio de ter a alegria de ter a sua vida oferecida ao Senhor. E esse testemunho de profundo zelo de Paulo pela obra que o Senhor lhe chamou para fazer é justamente a constância dos seus ensinos, da sua luta pela igreja e pelo reino, mesmo ferido de morte, como nós temos visto aqui. Na porção da carta que nós estamos refletindo agora, Paulo denuncia, Paulo alerta e Paulo profetiza sobre aquilo que caracterizará os últimos dias, que é uma realidade antecipada na vida comum da igreja. A vida da igreja é uma vida de amor e tensão, é uma vida de graça e exposição. A vida comum da igreja é essa, simplesmente porque a igreja é o único bastião, sustentáculo da moralidade que preserva as bases da civilização do mundo. São aqueles que são imbuídos dessa ética, daquilo que agrada a Deus, da lei do Senhor. É a reserva da moralidade do mundo. Ou seja, Paulo lembra a Timóteo que o termômetro da igreja sempre será absurdamente sensível, mais sensível do que todo o restante do mundo. Então, aquilo que o mundo entende que não há mal, que não há perversidade, que é apenas um lapso, que é natural do homem, a igreja entende como garras diabólicas e perversas que intentam contra o reino do Senhor. Então, o termômetro da igreja sempre será. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando nós vemos pessoas racionalizando o pecado, racionalizando as quedas, racionalizando o mal, com a aparência de prudência, de mansidão, de serenidade, uma aparência de paciência, para ver até onde o mal corrói, e diante da corrosão do mal, vem então agir. Nós temos que ter muito cuidado quando nós enxergamos isso no mundo e enxergamos também na igreja. Quando o mundo percebe qualquer nível de corrupção e degradação moral da humanidade, a igreja, na verdade, já viu isso há muito tempo e nunca deixou de combatê-las. Nunca. E é isso que nós temos refletido, a falta de integridade dos últimos dias. A falta de integridade que caracterizará os últimos dias. E essa reflexão é muito importante, irmãos, porque a igreja do Senhor é a exposição mais visível do reino de Deus.
Então, a falta de integridade que caracterizará os últimos dias será a característica do mundo e não na igreja. A igreja não pode ser caracterizada por essa falta de integridade, por essa hipocrisia, por esse caráter morto. O mundo sim experimentará isso, a igreja não. Mas esses tentarão penetrar na igreja com toda a contundência. Essa é a última reflexão que nós fazemos desses versículos 1 ao 5, onde Paulo trata especificamente da subjetividade das ações, onde Paulo fala especificamente daquilo que conduz a conduta, daquilo que conduz os comportamentos. Então Paulo está expondo um caráter morto dos hipócritas que o carregam. Paulo está fazendo essa exposição. Então, duas partes. A primeira parte é onde nós findaremos hoje, versículo 1 ao 5, a exposição do caráter desses hipócritas, desses líderes que estavam pervertendo, fazendo a igreja agonizar no seu próprio sangue, sem que ela percebesse, causando insensibilidade ao mal, para que ela não percebesse que estava agonizando por causa do seu próprio pecado. E aí, a segunda parte, que nós veremos no próximo domingo, se Deus permitir, iniciaremos, trata justamente daquilo que expõe esse caráter, que é a sua conduta. Então, o ponto de Paulo aqui, ao tratar desse caráter, é de que o oculto e subjetivo do caráter é tornado visível e objetivo no padrão da vida de alguém. Então, seu caráter, versículo 1 ao 5, Paulo alerta Timóteo, conclamando Timóteo à prontidão, sabe, porém, isto. Timóteo, fica atento, fica ligado, observa. Nos últimos dias, sobrevirão tempos angustiantes, estressantes, duros. E o motivo disso é porque as pessoas serão levadas cada vez mais a buscar exaltação, a buscar prazeres, e até mesmo a sua profissão de fé será tão somente uma forma de conforto espiritual para esconder os prazeres pecaminosos e carnais. Essas pessoas, elas se unirão às igrejas locais, mas elas não amarão o Senhor que é pregado ali. Então essas pessoas tentarão moldar as igrejas segundo a imagem dela, para que elas não sejam expostas, para que a sua pecaminosidade, a sua mundanice não seja exposta. Então elas intentarão, foi isso que aconteceu. Eu não tenho sombra de dúvidas de que quando essas pessoas começaram a chegar na igreja de Éfeso, essas pessoas estavam recebendo grandes destaques e foram fazendo pressão até a igreja ceder um pouco mais, e esses ganharam notoriedade por causa de carismas carnais e perversos, por causa de pseudoprudência, mansidão e serenidade, e ganharam espaço ao ponto de tomarem a igreja do Senhor. Pois os homens, eles serão egoístas, eles serão amantes de si mesmos. Versículo 4, ele remata isso, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, e aqui o único compromisso dessas pessoas será consigo mesmas, apenas isso. E de início elas testificam zelo, de início elas testificam um anseio pelo pastoreio. Como nós observamos isso? As pessoas exaltam, como nós somos marinheiros de primeira viagem, nós acreditamos muito nisso. As pessoas exaltam o pastoreio, exaltam a solenidade da igreja, a solenidade das crianças, sabe, a organização, exaltam. Então, no início, todos fazem isso. Alguns, com o tempo, mostram verdade, veracidade, solidez nas suas palavras. Outros mostram que foi apenas uma mera emoção. Outros mostram que não faziam parte dos discípulos de Jesus, mas da multidão que o seguia. As multidões também se maravilhavam. Então, no início, há o maravilhamento, o anseio pelo pastoreio, sabe? O anseio pelo envolvimento, a exposição de integridade, mas o tempo se carrega de expor que realmente são amantes de si mesmo. Eles são, como Paulo chama aqui, jactanciosos, eles são determinadores dos seus próprios caminhos. A igreja não determinará os meus caminhos, os pastores não determinarão os meus caminhos. Eu determinarei os meus próprios caminhos. Eu permitirei que a igreja chegue em mim apenas até um ponto da minha vida.
Eu ditarei os limites do pastoreio e do envolvimento da igreja comigo. E diferente de outras listas que nós vemos aqui, e Paulo denuncia isso no versículo 5, ele denuncia isso, ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. E Paulo diz aqui, ama-os? Não. Abraça-os? Tende paciência com eles? Não. O que é que Paulo diz? Foge. Foge destes. E diferente de outras listas, como nós vimos, Romanos capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, outras listas similares a essa, nessa daqui, diferente delas, não há materialidade explícita, não. Naqueles há materialidade explícita. Aqui não há materialidade explícita. Portanto, para identificar essas pessoas de caráter perverso, mas velado, nós precisamos de algumas características basilares da sabedoria ou da maturidade, ou de pessoas que devem cuidar da igreja. Nós vimos isso nos primeiros sermões, maturidade, sabedoria, discernimento e intencionalidade. E isso é singularmente importante, meus irmãos, porque comumente no trato da vida da igreja, cuidando e zelando pela integridade da igreja, muitos acontecimentos e assuntos só chegam ao conhecimento de vocês quando não há mais possibilidade de restauração daquele membro. Muito e muito acontece nos bastidores que vocês sequer conseguem imaginar. Sequer passa pela cabeça de vocês. Quantas dificuldades são tratadas. Quantos obstinados são expostos. Quantas lutas são travadas. Quantos pecados são abraçados e protegidos de forma tão voraz. Contudo, quando esse membro ele está sendo tratado, diante de todos nós, o testemunho dele é preservado, ele não é exposto. Simplesmente porque nós acreditamos realmente e nós temos a esperança de que realmente o Senhor operará arrependimento na vida daquela pessoa. E enquanto isso, ele goza de comunhão, ele goza de amor diante de todos. E todos vocês continuam recebendo ele como um irmão piedoso, desfrutando de paz com ele e com a igreja, sem qualquer reserva. Por isso que é muito importante confiar nos líderes que são levantados por vocês mesmos. Porque para ser liderado é necessário fé, não é convencimento, não. Líderes não precisam ficar convencendo a todo instante, expondo casos que trataram durante 1 ano, durante 4 anos, durante 3 anos, em uma assembleia de 1 hora. Isso é impossível. Impossível. É necessário fé, confiança, lealdade e honestidade com aqueles que batalham lutas que vocês nunca irão batalhar, vocês nunca irão derramar sangue com tanta contundência como os líderes da igreja derramam. Nunca, nunca irão. Vocês derramarão gotas de sangue, vocês derramarão lágrimas, vocês terão as suas feridas, mas não chegam aos pés. Não chegam aos pés daqueles que estão à frente da batalha. Feridas essas que vocês veem, mas das quais nunca foram explicadas para vocês quem as causou. Nunca. E muitos desses são aqueles que vocês abraçam, beijam, concedem a destra de comunhão. Muitos e muitos e muitos. Então é importante entender isso, porque a solução de Paulo para a morte daquela igreja é um homem desse. É um homem desse. A solução de Paulo não é um programa. A solução de Paulo não é uma conferência. É justamente a mudança de liderança. É justamente isso. Então, enquanto não acontece essa exposição, todos continuam recebendo. Por isso, há absoluta surpresa, irmãos, quando aquele caso é apresentado a todos. Para muitos parece repentino, ou não parece? Parece, o que foi? Eu não acredito. O que é isso? Parece repentino. Mas isso só acontece, essa exposição, quando não há mais possibilidade de arrependimento, não há mais meios de restauração. Aquela pessoa sequer é considerada um irmão, mas alguém impenitente, um ímpio, um rebelde. E diante dessa realidade muito prática de preservação da fidelidade e da pureza da igreja do Senhor, a grande pergunta é, e essa pergunta é importante, por que todos não perceberam a putrefação de coração e caráter daquela pessoa?
Porque ninguém mais percebeu. Porque aqueles que estavam em Éfeso não perceberam, irmãos, que os seus líderes tinham um caráter morto. Por quê? Por que não perceberam? Nós deveríamos nos questionar. Nós somos cristãos tão intencionais, mas por que nós não percebemos aqueles do nosso meio que foram expostos? Por que nós não percebemos? Porque sequer nós notamos isso, nós não notamos isso. Nós não fizemos ideia disso. Enquanto a igreja estava sendo açoitada e ferida nos bastidores, nós estávamos abraçando, beijando, nos confraternizando e nós não percebemos isso. Então eu estou tentando fazer o paralelo aqui com a igreja de Éfeso, porque foi isso que aconteceu mesmo. Se Timóteo não estivesse ido, se Paulo não tivesse enviado a carta para que fosse lida diante de toda a igreja, e Timóteo lendo a carta, diz assim, é por causa disso que eu estou aqui. Paulo envia essa carta para vocês, por intermédio de mim. Paulo, que fundou essa igreja, que passou 3 anos derramando suor e lágrimas aqui, que dedicou a vida dele aqui mais do que qualquer outra igreja, ele envia essa carta e ele me conclama a fazer justamente isso aqui, ó. Então é isso que eu farei, Timóteo diz. Imagina essa cena. E não despreze a minha mocidade, não despreze, porque eu farei isso. Paulo manda, o apóstolo do Senhor. E vocês não perceberam. Imagine Timóteo. Timóteo falou muito mais do que está escrito aqui, né, irmãos? Imagina os sermões de Timóteo ali, jovem, apaixonado, vigoroso. Será que ele parecia com Paul Washer quando era jovem, hein? Imagine, vocês não perceberam. Esses homens corroeram a igreja, vocês não perceberam, vocês cederam, vocês abraçaram. E é por isso que Paulo envia a carta não para a igreja. Ele envia para quem? Para Timóteo. Ele não envia para a igreja. Ele não envia a carta para a igreja. Ele envia para Timóteo. Isso é importante, por quê? Porque ele havia enviado uma carta para a igreja e não resolveu. Ele não enviou? Ele enviou, mas não resolveu. E agora ele envia um homem, e junto com esse homem envia uma carta para esse homem. E a igreja teve acesso a essa carta. Mas a igreja tinha que entender que agora não dependia da igreja agir. Dependia do homem que Paulo envia para agir. E assim Paulo faz. Por quê, irmãos? Porque Timóteo entende o que Paulo está descrevendo aqui. A subjetividade diabólica, a ardilosidade do erro que está sendo desenvolvido na vida de alguns e no seio da igreja, que muitos não compreendem, muitos não compreendem. Mas Timóteo compreende, Timóteo entende. É interessante que, às vezes, quando eu vou conversar com algumas pessoas que não são pastores, e aí nós temos dificuldades com algumas pessoas, membros da igreja, nós tentamos descrever aquele pecado sem substância, aquela malícia, aquelas feições no rosto, aquele travamento, aquela postura travada, e nós tentamos conversar com algumas pessoas, e as pessoas assim, mas é mesmo, será que é isso? Será que você está enxergando? Não está enxergando demais, não? E quando nós conversamos com alguns pastores, os outros pastores, na cara dizem assim, eu sei como é que é, cara, a minha igreja também do mesmo jeito, eu entendo. Né? Pessoa dura, né, cara? Dura. Entende completamente. Sabe plenamente o que significa. Não precisa de nota de rodapé. Não precisa de vários parágrafos para descrever. Porque ele sabe o que é. A malícia da hipocrisia faz com que nós sejamos medrosos e não exponhamos o que o nosso coração de fato pensa e sente. Porque nós somos medrosos. Hipócritas são medrosos. Nós vamos ver aqui que os hipócritas, o único lapso de coragem deles é por causa justamente da ignorância que eles têm. Mas aqui nós ficamos ainda mais impressionados, irmãos, quando Paulo oferece uma lista de 18 pecados aqui, 18 vícios, ou 18 traços de caráter defeituoso aqui. Essa lista não é exaustiva, mas a quantidade de características pecaminosas que Paulo cita dos homens que estavam ali, assusta a gente. Quer dizer, nenhum foi percebido. Nenhuma dessas não assustou os santos.
Será que eles conseguiram esconder todas as fagulhas, todos os traços, todas as faíscas desses pontos aqui? Será que eles conseguiram? Ou será que a igreja não estava nem aí? Ou será que a igreja não se importava para investigar, para perceber? Estava mais preocupado com o acordar, o conquistar o pão, o chegar em casa, desfrutar da comunhão com a família, dos bens, e sequer percebeu. 18. E sintetiza tudo em uma só, é egoísmo. Que é egoísmo. O egoísmo é um parasita exigente, é um parasita cruel, incansável, que corrói a piedade, apodrece o coração, infecta a alma. É aquilo que habita no caráter de um morto, de um defunto. E Paulo disseca aqui. E nisso Paulo ensina algo mais aos líderes da igreja do Senhor, os seus oficiais. Um líder da igreja nunca pode ser tomado por qualquer aspecto de miopia espiritual, a não ser quando é intencional. Tem coisas que estão tão distantes de alguns que você não consegue nem discernir. É assim com a grande maioria dos membros da igreja. Existe um tipo de miopia aí. Consegue. Mas os oficiais não podem ter esse privilégio de não enxergar. Não podem. Não podem. Nós temos que enxergar aquilo que ninguém mais vê. E o fato de ninguém mais ver não quer dizer que não está lá. Nós apenas estamos sozinhos enxergando. Mas ninguém mais vê. Está lá. O líder da igreja, ele não pode ser tomado por miopia espiritual. Ele precisa ter a capacidade de enxergar coisas muito além, muito distantes, muito improváveis de muitos. E essa não é uma capacitação dele como atributo arrogante. É dom de Deus para o ofício que o chamou. Na verdade, é um peso. Porque, na maioria das vezes, nós queríamos simplesmente não ver. Simplesmente. Nós queríamos não ver, mas depois que nós vemos, a consciência já não nos permite mais ficar de bocas fechadas. Não nos permite. A consciência nos constrange, nos machuca. O travesseiro se torna duro como uma pedra. E a consciência grita quando tentamos dormir. E é isso que Paulo faz, então, aqui. Paulo descreve essa lista, não acabada, não exaustiva, mas ele escreve a estrutura perversa dos hipócritas, aquilo que está por trás das suas ações. Talvez muitas dessas ações, como nós vamos ver, irmãos, por que essas mulherinhas abriam a porta das casas para esses homens? Por que elas abriam? Será que elas percebiam que naquele comportamento havia compaixão, havia amor, havia cuidado? Será? Será que elas percebiam que ali havia um tipo de misericórdia que elas não recebiam da sociedade de forma geral porque eram relegadas? Mas aqueles homens, elas eram tratadas com tanto carinho, com tanta atenção, e abriu as suas portas. Então Paulo cita, egoístas eles são. E aí eu não vou descrever todos aqui, porque os irmãos já ouviram tantas e tantas vezes. Depois eu vou bater um printzinho só dessa parte e mandar para todos vocês. É bom que vocês tenham tempo com os filhos de vocês. Vocês podem meditar também. Quem sabe até imprimir e guardar aqui perto do capítulo 3, né? Quando estiver lendo a Bíblia, né? Então Paulo ele lista aqui o que encabeça tudo, o fato de que eles são amantes de si mesmo. São egoístas. Ele desenvolve isso, e nós hoje iniciamos o vício, ou o pecado de número 12. Eles são pessoas caracterizadas por não terem domínio de si, sem domínio de si. Esse termo aparece só uma vez aqui, aparecem outros termos correlatos a esse, mas esse especificamente aparece só uma vez, é a única palavra. Sem domínio de si, aqui é a única palavra na língua original, quer dizer, alguém sem controle, alguém dissoluto, alguém que é impotente para controlar-se, incapaz de conter-se. E aqui, Paulo, se vocês lembrarem, existe lá uma característica que deve fazer parte do caráter de um oficial, 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1, de que eles devem ter domínio de si.
Aqueles que são levantados para ser oficiais da igreja devem ter domínio de si. Então, o que Paulo está fazendo aqui, ele diz assim, observa, vocês receberam lá aquela primeira carta, não receberam? Vocês receberam. Lá eu mostrei para vocês o raio-x do caráter de um oficial. E eles aqui, eles não têm domínio de si. Então aqui, entre outras coisas, envolve a concupiscência sexual, a incontinência nessa área, pecados voltados à luxúria. Por isso, nós percebemos aqui o fato de que algumas mulheres que frequentavam aquela igreja estavam sendo abusadas, estavam sendo vitimizadas por eles, apesar de não se limitar somente a pecados sexuais. Agora, isso aqui é muito importante, irmãos, muito importante, porque se tem uma coisa que nós escutamos muito, e nós vamos refletir nisso mais na frente, é o fato de que existem muitos homens que deveriam pastorear o rebanho, mas abusam das mulheres que deveriam pastorear. Nós temos relatos e relatos disso, desde estupro até relacionamento extraconjugal, seja de esposa de algum irmão, ou seja de uma irmã que não é casada, tendo um caso com o pastor, com algum oficial da igreja, por causa da posição de influência e autoridade que ele ocupa. Então, não pode haver qualquer traço, qualquer faísca de inclinação nessa área na vida de alguém que é considerado para o ministério pastoral, especialmente por causa da figura que ele representa. Especialmente por causa do nível de influência e autoridade que ele tem. É como se estivesse colocando um lobo para cuidar das ovelhas. Ele acabará com o rebanho. Ele saciará o seu apetite. Então não pode haver qualquer traço, qualquer inclinação, nem de brincadeira ou gracejo nessa área de qualquer um que esteja desempenhando a função de um líder na igreja. Mas nós vamos falar sobre isso mais na frente, na segunda parte. Nós iniciaremos no próximo domingo, se Deus permitir. Mas isso não envolve apenas pecados relacionados ao âmbito sexual, envolve também temperamentos voláteis, explosivos aqui. Paulo faz questão de expor isso. Ele continua, fala que essas pessoas são também cruéis. E o termo utilizado por Paulo aqui aparece também só uma vez. É o mesmo termo que em textos extra-bíblicos diz respeito à descrição de animais selvagens. São pessoas vorazes, brutais, impossíveis de serem domesticados, impossível de se socializar. Aqui transmite a ideia de alguém indomável, é uma fera indomável. Nós não convencemos por argumentos. Sabe aquela pessoa que você faz inúmeras reuniões, você apela para o lado emocional, você derrama lágrimas, você tenta constranger afetivamente, mas aquela pessoa simplesmente não cede. Não cede. Tem um coração frio, tem uma mente resoluta, tem uma mente obstinada e simplesmente é alguém impossível de ser domado. Irmãos, olha, eu preciso fazer uma observação aqui, porque analisar todas essas características parece algo assim muito distante de nós, né? É muito importante nós percebermos se qualquer faísca ou fagulha desses traços, eles visitam o nosso coração. É importante perceber isso. Se eles trafegam na nossa alma, se eles estão ali na vizinhança dos nossos pensamentos. Porque nós nos relacionamos com pessoas assim corriqueiramente. Nós temos parentes assim, falsos, desonestos, arrogantes, cheias de si. Nós temos pessoas assim. Nós conhecemos, nós lidamos com pessoas assim, ou dentro do nosso lar, ou dentro dos nossos círculos familiares, ou as pessoas com quem nós trabalhamos. E essas pessoas constantemente estão ao nosso redor buscando uma oportunidade para nos tragar. Então é muito importante nós percebermos como nós estamos lidando com pessoas tão sagazes assim, ou se alguma dessas características estão na vizinhança do nosso coração, se elas estão na vizinhança, na periferia dos nossos pensamentos, cirandando a nossa alma. É muito importante, irmãos, que nós possamos perceber isso. Traços de que nós não cedemos,
traços de que nós não permitimos que ditem o nosso comportamento, que ditem o nosso futuro, que ditem as decisões que precisamos tomar. Quando nós protegemos o nosso coração para que ninguém tenha mais acesso, porque nós identificamos isso como algo inferior, como uma humilhação, com o reconhecimento de que eu serei incapaz, porque eu só posso tomar uma decisão quando alguém me orienta. Então dizer que eu não sou capaz de tomar uma decisão quer dizer que eu sou alguém que não tenho competência para governar meu lar, para nutrir uma família, para ser mãe, para ser pai e assim por diante. Então, observa essas ramificações aqui, as implicações de comportamentos assim, porque quando chega pessoas perversas com essas características na igreja, essas pessoas, elas farejam similaridades, irmãos. Opa, deixa eu ver quem fala mais parecido comigo aqui. Essas pessoas, elas chamam a gente para jantar, chamam a gente para sair, chama a gente para dar uma volta, se convida para ir para nossa casa, convida você para ir para a casa dela, é porque ele ama não é porque gosta de você não, é porque está cirandando você, está sentindo o seu aroma, para ver se há abertura, para ver se há similaridade. Pessoas assim não amam, egoístas não amam, irmãos, a não ser a si mesmos. Egoístas só amam a si mesmos. Não deixe ser envaidecido. Então, muito cuidado, especialmente para os jovens aqui, do Samuel para frente, do Vitor para frente, do José para frente, do Davi para frente. O fato de vocês não terem amigo da escola. Não é para ter amigo mesmo na escola, não. Cuidado. Cuidado por essa demonstração de carência grande demais. Porque é aí que vai ser a desgraça de vocês. Crentes não podem ser carentes, porque nós estamos sozinhos no mundo. Crentes não podem ser carentes. Nós temos que ter tranquilidade no nosso isolamento, no fato de que nós somos poucos e estamos sozinhos. Isso tem que ser resolvido no nosso coração. Então, muito cuidado com dizer, eu não tenho amigos. É difícil conseguir amigos. Olha, eu fiquei tão feliz porque eu faço amigos. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque pode ser a grande desgraça de vocês. Vocês jovens que querem ser aceitos por um grupo. Esse grupo pode ser o fim de vocês. Pode ser a grande desgraça de vocês. Crente não pode ser carente. Crente carente, Satanás toma vorazmente. Não pode. Então, muito cuidado, porque essas pessoas, elas farejam. É aí que elas fazem cúmplices, é aí que elas dividem a igreja, porque elas farejam dentro da igreja pessoas que pensam como eles, que falam como eles, que raciocinam como eles. Então, aqui, Paulo continua e diz, são pessoas cruéis, aqui transmite a ideia de alguém indomável mesmo. Alguém que você tenta, mas a pessoa simplesmente não baixa as guardas. Simplesmente não cede. Não é ensinável de forma alguma. Alguém cuja disposição, sem combate do coração, é de ser insensível mesmo. Ser alguém sem empatia, ser alguém que não se comove, ser alguém sem compaixão. E diante de tudo que nós vimos, especialmente sobre o egoísmo, é fácil compreender esse pecado, porque o seu egoísmo o coloca ele mesmo como pleno foco da sua vida. Então, qualquer um que ele julgue que pode contrariar a saciedade das suas satisfações, ele expele. É um oponente para ele. Ele exerce punição. Alguém cruel. Alguém que não há possibilidade de perdão. Se tiver aquele como inimigo, acabou. Paulo continua. E ele parte para descrever de forma mais profunda isso, quando ele diz que são inimigos do bem, são opositores do que é bom, não amam o que é bom, eles não amam o que é bom. Esse termo aqui, apesar de ser um só e aparecer só uma vez, ele é como se ele tivesse sido construído por Paulo, ele é formado por 3 partes. Uma partícula de negação, uma partícula que descreve o amor, philos, e uma partícula que descreve o que é bom. Então, é não o amor
ao bom. É a negação, ele é o oposto, o opositor do que é bom. Então Paulo aponta novamente aqui uma corrupção da lista, 1 Timóteo, ou Tito capítulo 1, daqueles que deveriam ser oficiais, amigos do bem. Eles precisam ser amigos do bem, ou seja, eles precisam ser moídos, eles precisam renunciar a si mesmo, eles precisam aceitar o impacto para que o bem prevaleça. Eles precisam tirar a si mesmo do foco, e aqui são os oficiais, precisam tirar a si mesmo do foco para que o bem prevaleça na igreja. Não importa se ele é moído para isso, não importa se ele é desprezado por isso, não importa se ele é ferido por isso, mas se isso for o preço para que o bem prevaleça na igreja, isso deve acontecer. E Paulo continua desenvolvendo. Essas pessoas também que estão aí são traidores, são pessoas desleais, que sem qualquer justificativa, trai, simplesmente trai. É em quem não é possível confiar. E essa é a mesma qualificação dado a Judas. É o mesmo termo utilizado para qualificar Judas em Lucas capítulo 6, versículo 16. Alguém cujos compromissos egoístas alimentam constantemente o coração. Alguém com essa disposição é levado à desgraça, à destruição. Esse Judas foi reconhecido como o filho da perdição, por causa desse ímpeto do coração. Para esses irmãos, a traição é algo comum. Por quê? Porque ele não é leal a ninguém. Ele é leal a si mesmo. São os seus interesses. São as suas prioridades. Por isso que ele não consegue categorizar como traição, como deslealdade. Ele não traiu. Você simplesmente não cooperou para aquilo que eu sou leal. Você simplesmente não foi o instrumento para aquilo que eu sou leal. Então essas pessoas, elas podem sorrir diante da deslealdade. Elas podem sorrir, brincar, elas não têm peso de consciência, porque elas estão sendo fiéis àquilo que elas valorizam de fato, aos seus ideais de fato. É importante entender isso, irmãos, porque isso aqui não descreve somente os líderes da igreja de Éfeso, não. Nós conhecemos pessoas assim corriqueiramente. Como é que você é capaz de fazer isso e ainda sem brincar? Como é que você é capaz de depois disso tudo, você postar algo nas redes sociais como se nada estivesse acontecendo? Como é que você é capaz disso? Paulo descreve justamente essa característica aqui. Eles fazem isso sem justificativa. Porque, lembra lá dos enfatuados, os andarilhos que estabelecem seus próprios caminhos? Eles são superiores a todos os demais e quem contrariar é que perdeu. É você que tem benefício da amizade dele. Você que perde. São atrevidos. Achei interessante esse termo, atrevidos. Acho que eu coloquei até no guia do sermão. Atrevidos. E é interessante porque isso aqui eu ouvi uma vez de um professor no seminário descrevendo a ousadia de alguns. E ele diz assim, olha, a ignorância nos deixa muito ousados. A ignorância nos deixa muito ousados, nos deixa muito corajosos. E esse termo descreve justamente isso. Esse termo descreve alguém precipitado, alguém impulsivo. Impulsivo, literalmente, olha como é interessante. Literalmente significa inclinado a cair para frente. Por quê? Porque ele não pondera, ele não para, ele quer ir com todo o impulso, com toda a contundência, realizar aquilo que passou pela cabeça dele, ele é inclinado a fazer isso, que ele sequer considera a estrutura necessária para que ele faça. Ele não dá o passo para o corpo seguir, ele tenta ir, e o passo não está lá, e ele cai. É alguém inclinado para frente, alguém que não se contém, alguém que é imprudente. Aqui a descrição, irmãos, é de alguém cuja prudência está, a imprudência está ligada justamente à falta de intencionalidade, porque a intencionalidade vai nos dar uma disposição à reflexão.
uma disposição a discernimento, nós vamos ponderar as consequências dos nossos atos. Ora, a minha intencionalidade, ela tem que ser sólida, tem que ser robusta. Então, diante das decisões que eu tomo, se eu sou alguém intencional, eu tenho que calcular que aquela decisão que eu estou tomando vai possibilitar e não retardar aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer o cálculo, isso é alguém intencional. Então, a imprudência dessa pessoa, o caráter... É interessante o fato de ser traduzido como atrevido, mas pegando aqui no fato de ser precipitado, a precipitação dessa pessoa é justamente a evidência de que aquela pessoa ela não é prudente. É alguém precipitado no agir, alguém que não pondera, que não reflete sobre as consequências, é alguém imaturo, é alguém sem temor, porque alguém com temor pondera. Alguém que teme ser exposto, pondera antes de ferir alguém porque sabe que vai ter que pedir perdão. Você já pediu perdão a alguém? É ruim, né? Dá vergonha, não é? Você se humilha, não é? Né? É. Então alguém que tem medo disso não faz isso assim com tanta facilidade. Não faz, né? E é interessante ser traduzido, como eu falei, como atrevido aqui, porque alguém que é controlado por seus impulsos geralmente é arrogante e autocentrado. Por isso que vem a sua característica de ser atrevido. E por isso o atrevimento é simplesmente resultado de uma ignorância arrogante. Ignorância é a falta de conhecimento, ou de usar o pouco conhecimento que tem. Ou seja, alguém assim é corajoso, tão somente porque é ignorante, sem conhecimento ou sem sabedoria. E é justamente o que vem a seguir, né? Enfatuados. Enfatuado é a pessoa cheia de si. Alguém enfatuado é alguém cheia de si, é alguém vaidoso. É alguém vaidoso de si mesmo. E observe aqui qual é o fundamento da vaidade. É alguém cheio de si. Isso aqui desenvolve o que é ser egoísta. Literalmente, irmãos, literalmente significa alguém inchado de presunção. É um baiacu. Né? O baiacu não fica todo inchado quando toca nele? É um baiacu aqui. Fica todo inchado. É alguém inchado de presunção. Então, dentro dessa lista, é interessante isso, ó, porque esse é o único particípio da lista. Particípio é aquele que descreve uma ação sendo movimentada, sendo desenvolvida, sendo executada. Dentro de toda essa lista, esse é o único particípio. Nessa característica, nessa configuração, esse termo está descrevendo o padrão e a conduta de alguém como estilo de vida pelo qual ela é conhecida. Ela é conhecida por viver dessa forma, o que torna ainda mais agressivo. Por quê? Porque ainda assim essas pessoas estavam trafegando na igreja e mesmo assim não eram vistas. E nós vemos muito, irmãos, tem pastores de igreja, líderes de igreja, que os irmãos não podem chegar perto. Não chega perto, não. Homens que se vestem de uma forma, que têm um estilo de vida de uma forma, que caracteristicamente está dissociado da igreja que pastoreia. A forma de falar, a forma de se portar, o lazer que tem, o entretenimento que tem, o padrão de vida que tem, a forma de se relacionar, pessoas quase inacessíveis para as ovelhas que pastoreiam. Com a agenda cheia, de difícil acesso, mais difícil que as consultas da Unimed, né? Essas pessoas são inchadas. Às vezes, quando eu busco pregações para ouvir, né? Ou então alguém manda para mim, e aí nós trafegamos por muitos perfis nas redes sociais, muitos canais, e nós percebemos pessoas assim só na pregação, só no falar. Pessoas que mostram um distanciamento absurdo. São pessoas enfatuadas, pessoas inchadas de si mesmo, pessoas que se julgam superiores a todos os demais. E, novamente, Paulo aqui está denunciando o fato de que isso corrompe a lista de características dos oficiais da igreja. Paulo usa essa terminologia, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, quando fala que os oficiais da igreja não devem ser neófitos, para que
não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E por fim, irmãos, Paulo aponta o último pecado dessa lista. Mas ele estabelece um contraste muito interessante aqui com aquilo que ele fez lá no início, quando apontou para os egoístas. Ele diz assim, ó, versículo 4, né? Mas amigos dos prazeres, que amigos de Deus. Essas pessoas são amantes de si mesmo, abrasadas por si mesmo. E por isso não há espaço para o amar a Deus. Essas pessoas, eles são a divindade para eles mesmos. Eles são o centro das afeições, dos prazeres e da vida deles. Então, Paulo aqui faz referência a uma cultura hedonista. A cultura hedonista, mesmo, é onde o sentido da vida é pautada pela capacidade, a qualidade e a quantidade de prazer que nós conseguimos gerar para nós mesmos. Eu me sinto vivo quando eu sinto felicidade, quando eu sinto gozo, quando eu sinto realização por tudo que eu faço, independente de ter características espirituais. É a capacidade que eu tenho de gerar prazer, descreve a capacidade que eu tenho de gerar significado para a minha vida. Ou seja, são pessoas que vivem pela satisfação dos seus prazeres, conforto e deleite, seguindo as comodidades do seu coração, não importa se é categorizado como pecado ou não, contanto que eu seja feliz. Não importa o adultério, não importa a pornografia, não importa a mentira. Deus quer a minha felicidade. Deus quer que eu seja feliz. As pessoas tripudiam nas Sagradas Escrituras tentando encontrar a brecha para isso, mas o fato é de que essas pessoas se tornam a própria divindade para si mesmo. E observe que essa é uma descrição daqueles que estavam liderando a igreja de Éfeso, irmãos. O que Paulo descreve aqui é o caráter daquelas pessoas que estavam na vanguarda daquela igreja. Agora, para por um instante. Vocês realmente conseguem imaginar serem liderados por homens assim? Vocês conseguem imaginar fazer parte de uma igreja com essas características? Como você seria pastoreado? Porque se você precisasse ser tratado com algumas dessas características, você não ia ser tratado, porque ao tratar isso, essas pessoas seriam expostas. Quantas provas você teria no seu bolso de moralidade contra essas pessoas? Que no primeiro pensamento que essas pessoas tivessem para lhe encurralar ou lhe exortar, você usaria isso. E será que isso não era usado? Vocês conseguem imaginar essa realidade? Era uma realidade da igreja de Éfeso e uma realidade de muitas igrejas. Muitas igrejas. Às vezes nós conversamos com alguns oficiais de outras igrejas e parece que há uma competição de contar as coisas mais estranhas que acontecem na igreja. Né? Um conta uma coisa e diz, não, e lá na igreja, você não faz nem ideia do que aconteceu. E há uma competição. E você chega à conclusão que tem coisas que acontecem na vida da igreja que não acontecem mais em lugar nenhum. De tão surpreendente, de tão absurdo que é. Coisas que muitos não fariam nas empresas que trabalham. Não fariam com aqueles que desenvolvem relacionamento, nem em clubes do qual são sócios. Mas se sentem tão à vontade para fazer na igreja. Por que será? Será que isso não descreve a apatia de liderança, a fraqueza, a frouxidão, a falta de convicção? Sabe, irmãos, quando alguém tenta me enganar, quando alguém tenta me dobrar, quando alguém tenta me ludibriar, eu acho isso um insulto tão grande. Rapaz, fulano pensa que eu sou tão besta assim. Só pode, né? É um insulto. Quando essas pessoas fazem isso com a igreja do Senhor, é assim que a igreja do Senhor deveria se sentir.
sendo insultados. Insultados. Cuspiu no nosso amor, na nossa consideração. Os irmãos sabem o preço do benefício da dúvida. O benefício da dúvida tem um preço incalculável. Por causa do benefício da dúvida, nós suportamos dores. Por causa do benefício da dúvida, nós suportamos afrontas. Nós suportamos perdas materiais, irmãos, por causa do benefício da dúvida. Para ser amigo do bem, quantos nós perdemos? Nós, todos nós, vocês, quantos? Quanto? De recursos, de tranquilidade. Nós não podemos permitir que pessoas com índoles assim se atrevam a tripudiar diante daquilo que é tão valoroso para nós. Isso não deve ser relegado apenas aos pastores, os oficiais, os diáconos. Não, de forma alguma. Todos nós devemos entender isso como uma perversidade sendo infundida a nós. Então, vamos concluir aqui com essa sentença do versículo 5, que acho que eu precisaria de 10 dias para pregar ela, de tão impactante que ela é. Paulo ele sintetiza essa denúncia aqui de que esses homens são uma farsa. Olha, esses homens são uma farsa. Imagine esses homens ouvindo Timóteo lendo essa carta. Imagine. Imagine as caras que eles fizeram. Imagine as afrontas. Imagine os sorrisozinhos, sorriso de maldade, de zombaria. Imagine o sorriso de zombaria. Esse moleque, esse menino, ele está achando que vai fazer o que aqui? Quanto tempo nós já estamos aqui? A igreja toda nos tem. A igreja está com a gente. Que Paulo? Paulo vai morrer. Paulo está preso, Paulo vai morrer. Envia uma carta como se fosse alguma coisa. Paulo vai morrer. E aí Timóteo denuncia. São uma farsa. São uma farsa. O ponto de Paulo aqui é dizer o seguinte: discussões sobre religiões. Paulo denuncia várias discussões infindáveis, especialmente na primeira carta, né? Discussões com coisas sem sentido, de genealogias, coisas vãs, sobre a lei. O ponto de Paulo aqui é discussões sobre religião, discussões sobre religiosidade, discussões sobre a fé, sobre doutrina. Nada faz para que alguém seja piedoso ou não, para que alguém seja santo ou não. De Packer diz assim, ó: piedade significa responder à revelação de Deus em confiança e obediência, fé e adoração, oração e louvor, submissão e serviço. Isso é piedade. É ser constrangido, compelido, à medida que a revelação do Senhor fala conosco, seja na nossa leitura individual, seja na pregação contundente da palavra de Deus, e cada vez que ela fala, é como se nós fôssemos encruando, como que recebendo açoites e açoites, e ficasse absurdamente constrangidos diante disso. Isso é piedade. Piedade não é cerrar os punhos, porque a palavra está sendo pregada. Não é trincar os dentes, não é ficar com raiva, não é proteger o pecado. Piedade é se derreter diante da voz do Senhor, contundente do Senhor, irmãos. E como nós agimos? Não brigando, não procurando o pecado. Já viu isso? Irmã, você está com a roupa indecente. Mas a irmã também está. Já viu isso acontecendo? Irmão, você falou isso, não deveria falar. Mas a irmã também falou! Irmão, ó, você teve esse comportamento, não devia ter. Mas o irmão também teve! Não é assim que acontece? É assim. Acontecia aqui. Até os demônios saírem do corpo dos irmãos, acontecia aqui. Desse jeito. Crente não protege pecado, não. Quando a revelação do Senhor vem, crente, desculpa. Me perdoa. Me perdoa. Não, perdoa. Me ajuda então, porque eu nem percebi. Só me ajuda então. Que eu não quero mais fazer isso, não. É assim que nós respondemos. A revelação do Senhor, confiança, obediência, fé e adoração, oração e louvor, submissão e serviço. É assim. E o que é ainda mais assustador, irmãos, é o fato
da igreja não ter percebido ou combatido esse padrão que surgiu e se desenvolveu. Na verdade, eu creio piamente que esse padrão só é desenvolvido na igreja porque cada membro agoa essa plantinha perversa. Cada membro agoa. Cada membro vê uma forma de se satisfazer naquilo que a sua carne quer sem ser exposto. É isso que acontece. Os crentes não expõem uns aos outros porque eles mesmos não querem ser expostos. Então eles trocam cumplicidade pecaminosa. Eles trocam. Foi por isso que essa plantinha perversa, esse parasita, essa erva daninha foi crescendo e crescendo. Quer dizer que eu posso me lambuzar do mundo e ter paz com Deus? Olha que coisa maravilhosa! Eu posso me lambuzar do mundo e ter paz com Deus, então é isso que eu vou... Que igreja maravilhosa! Eles simplesmente cederam, aceitaram e se adaptaram. Assim, nós nos adaptamos a tudo, irmãos. Tudo. Nós nos adaptamos à mais triste miséria. Nós simplesmente nos adaptamos. Segundo Paulo, aqui esse padrão perverso e aparente de piedade é uma aparência sem poder. É a característica dos últimos dias. Então, muito cuidado quando você exibe tanta apatia, viu? Muito cuidado quando você exibe tanta irresponsabilidade, tanta falta de temor, tanta falta de empenho. Muito cuidado quando você exibe muito descompromisso. Muito cuidado quando você não está nem aí para servir a igreja, para discipular alguém. Faz quantos anos estou aqui? 5. Fez o quê? Nada. Sujei a poltrona com a minha bunda ali, ó. Sujei. Não fazer mais nada. Nada. Quem tem? Afundei o poltrona, né? Afundei. Porque eu só sento lá naquele lugar, afundei. Não fazer mais nada. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado com isso. Isso indica muita coisa. Aparência. Sem poder. É assim que Paulo sintetiza. Tendo forma de piedade. Tendo o morfo de piedade. Tendo a aparência da piedade. Negando-lhe, entretanto, o poder. E foi isso que enganou todos. E é isso que o oficial ele não deve se contentar com o que está na superfície, embora a igreja se contente. Mas não. Então, isso aqui é muito importante, irmãos, porque a gente já recebeu acusações aqui de tratar algumas condutas e pessoas dizendo até assim, quer dizer agora que está lendo, o senhor está fazendo a leitura do comportamental? Eu vou fazer o CSI daqui a pouco. Lie to me. Quem é que assiste a série? Não minta pra mim. Assiste a série. Legal, a série. Não minta pra mim. O cara faz a leitura. Quando ele mentiu, ele levantou a sobrancelha esquerda. Opa, eu comecei a assistir essa série. Amanda fala aí alguma coisa. Quem foi comer o doce? Não foi. Mentiu. Frangiu a testa. O lobo occipital agiu assim. As pessoas acusam isso, né? Pastor, quer dizer que está fazendo leitura comportamental? Tô sim. E tem um demônio se estribuchando dentro de você. Por quê? Porque pessoas assim se contentam tanto com a superfície, tanto, que acham que essa crosta perversa de aparente piedade engana a todos. Mas é natural que ela pense assim, porque engana ela mesma e engana a todos que estão ao seu redor. Então, quando pessoas assim encontram alguém que ela não pode enganar, e quando percebe que essas pessoas são a minoria e estão sozinhas, é fácil dizer, é maldade sua em perceber isso em mim. Você entende assim, não é? É o que você acha, não é? É fácil.
entender isso? É fácil. Oficiais têm que ter olhos do super-homem, irmãos. Mas mais poderosos, porque tem que ver até através do chumbo. Porque o super-homem tem uma fraqueza, né? Não pode ver através do chumbo. Tem que ver até através do chumbo. Tá usando chumbo, né? Mas eu vejo, viu? Eu vejo. Oh, irmãos. E como o Espírito Santo nos conduz a isso. Como nos conduz. É tão impressionante que dói. Tão impressionante. Ler posturas, tom de voz, olhares, palavras não ditas. Palavras não ditas. Essas são as mais importantes, as não ditas. Foi isso que Paulo fez, não foi? Foi isso que Paulo fez. Paulo, ele não se contentou com a superfície. É isso que Timóteo deveria fazer. O grande trabalho de Timóteo aqui vai ser, sabe o quê? Fazer com que aquilo que é imaterial, aquilo que é subjetivo, seja tangível e visível para toda a igreja entender o que ele está falando. É isso que vai ser difícil. É isso que é o difícil. Então, não para só em Timóteo receber essa carta, não. Timóteo tem que colocar isso em ação. Timóteo tem que pegar todas essas características subjetivas, imateriais, invisíveis, e ter a habilidade, a capacidade, o temor de Deus, a dependência de Deus, para tornar isso visível e tangível para a igreja que antes não via. Essa é a grande dificuldade. É essa. Isso demora, irmãos. Isso é absurdamente agonizante. Quando saímos de reuniões como essa, nós saímos mortos. Era bem melhor ter descarregado um caminhão de pedra. Acabados com essa luta mental e espiritual. Mas essa é a parte mais difícil que Timóteo vai ter que exercer. Não para aqui, não. Para a gente é muito fácil, né? Pronto. Paulo expôs, essas pessoas estão desmascaradas e eles estão lá. Prova. Imagine quantas essas pessoas foram enredadas pelo amor desses falsos profetas, pelo afeto, pelo cuidado. Quanto tempo? E do nada. Só porque é Paulo que manda uma carta, só porque é Timóteo que está ali, eles vão abrir o coração e dizer, não, eu estava enganado. Vocês sabem como acontece, né? Eu estava enganado, meu coração era desses falsos mestres, agora é seu, Timóteo. Vocês sabem que não é assim. Saiu um bocado assim, aqui porque não era assim. Vocês sabem que não é fácil assim. Não é tão fácil assim. O mais difícil vai vir agora, para Timóteo. É agora que virá o que é mais difícil. Então, diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, entenda, nós podemos mascarar a piedade. Irmãos, isso é aterrador, irmãos. Talvez eu comece desse versículo aqui próximo domingo, né? Porque eu não vou me contentar só com esse pedacinho de tempo, não. Mas isso é aterrador. Nós podemos encenar a piedade ao ponto da igreja não perceber. Isso daqui é assustador. A ideia aqui é de que, por terem esse caráter, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Isso aqui é fantástico, né? Como é que Paulo viu isso? Paulo viu que não havia poder ali. Como é que Paulo viu isso? Timóteo devia ver. Os oficiais deveriam ver isso. Como é? O que é isso? A ideia de por terem esse caráter, a única coisa que eles possuem é a aparência. Mas o poder do evangelho não está nele. Eles têm a aparência da piedade, mas eles negam o poder da piedade. Porque o poder da piedade exige a mortificação de si mesmos. E eles não estão dispostos a isso. Pessoas assim não suportam morrer para si mesmos. Porque são egoístas.
não suportam morrer para si mesmo. O resultado disso é que, ao proclamar as suas pregações, eles estavam gerando pessoas segundo a sua imagem e a semelhança deles mesmos, não de Cristo Jesus. E aí eles poderiam ficar cada vez mais confortáveis nesse ambiente. Então Paulo dá uma ordem. Ama-os. Age com graça. Foge deles. Foge também destes. Desvia-te deles. Aparta-te deles. Entendam, irmãos? Homens vocacionados por Deus, homens marcados de forma especial pelas mãos de Deus para uma obra impossível a eles, são completamente o oposto disso. Completamente. Não existe oficiais egoístas. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Em hipótese alguma. O próprio Paulo é prova viva disso. Paulo só está onde está agora porque não foi egoísta. Onde é que Paulo está agora? Prestes a se encontrar com a morte. Timóteo sequer desejava ir para a igreja de Éfeso, mas Timóteo entende que por ser vocacionado por Deus, ele não tem vontade própria. John Wesley, um evangelista do século XVIII, ele disse que a abnegação de todos os tipos é a própria vida e a alma da piedade. A abnegação de todos os tipos é a própria vida e a alma da piedade. Mas, meus irmãos, para concluir, esse perigo não atinge somente oficiais da igreja, não. Esse perigo não atinge somente líderes da igreja. Nutrir a aparência sem vida é a grande e atraente armadilha de todos os tempos da fé. Não somente desse tempo de Paulo, mas de agora também. Isso se chama hipocrisia, falseamento da fé. E esse é o convite tentador para aqueles que desejam receber o reconhecimento e a consideração da piedade sem ter uma vida de luta e combate contra o pecado. Que é o glamour, se é que pode se chamar assim, mas não que é a luta, a renúncia, o combate. Porque para alguém que de fato é piedoso, ouvir isso de outra pessoa, olha, fulano, você é uma pessoa tão piedosa, essa pessoa nunca será orgulhosa. Nunca. Porque a própria estrada pela qual ela caminha para desfrutar dessa piedade a machuca demais, fere demais, mói demais, humilha demais. Agora, aqueles que querem ouvir essas palavras, mas não trafegam essa estrada, aí sim, aí esses serão cada vez mais arrogantes. Essas pessoas, elas querem receber reconhecimento de que são piedosas, sem uma vida de luta e combate, através da intensa e ousada batalha de mortificação, santificação, características dos verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos conceda essa graça para desfrutar disso. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, graças damos a Ti por Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por mais uma vez falar conosco de forma tão contundente, tão clara. Que nós tenhamos sido pegos pelo Senhor, ó Deus, encurralados por Tua palavra. Que as nossas estruturas de racionalização da dureza do nosso coração tenha sido completamente destruída. E que diante disso nós possamos amar mais o Senhor e a igreja do Senhor. Em nome de Jesus.